Gente, infelizmente, hoje a nossa religião não está tomando o rumo que deve ser tomado, e sim está sendo hoje de acordo com interesses pessoais de cada um. Hoje, cada babalaô, cada iá, estão, na maioria, esses mais vindos para a nossa atualidade, não estão cultuando a religião como ela deveria ser. Mas eu entendo que cada pessoa que movimenta essa energia dos orixás, quando se propõe a movimentá-las, ela deve estar fazendo com a maior das boas vontades, com o coração aberto, porque a nossa religião não se trata de uma profissão. Nós, sacerdotes religiosos, não a temos como profissão. E ela se torna, sim, uma profissão quando nós temos que fazer do nosso aprendizado uma escola para a formação de outros seguidores dentro do interno. Porque hoje existe muito comércio envolvendo a nossa religião. Não é só a nossa religião, vocês sabem que existem bastante pessoas pregando a palavra do seu Deus, né? E às custas do enriquecimento, às custas não digo que seja charlatanismo, mas existe uma lavagem cerebral muito grande em cima da fragilidade, da necessidade daquela pessoa. E existe sim muita exploração financeira, com certeza. Tá? Nós trabalhamos, não só eu como os meus colegas, em cima de resultados. Então, esses resultados é que nos tornam credenciados e provam para as pessoas que nos procuram a quantidade e a qualidade do nosso axé. Quando nós damos resultados para as pessoas, é porque nós estamos em dia com os nossos orixás e as nossas obrigações. Por isso que eu digo, trabalhamos com as forças da natureza, trabalhamos sim com os elementos, mas nós também damos o nosso desgaste, as nossas noites sem dormir, nós temos energia, nós temos, né, fonte de sobrevivência que requer sim como se sustenta, né, uma instituição religiosa sem excessos. E trabalhamos, inclusive, gratuitamente para aquele que tem necessidade de um axé, de um trabalho, pessoa que está necessitada. Fizemos os nossos votos de ajudar o próximo sem ver o que ele pode te dar em troca. E sim, a nossa reciprocidade é com o orixá. Cada vez que nós nos curvamos para ajudar uma pessoa, o nosso orixá está nos abençoando, está nos dando muito mais em troca de outras formas que a gente no dia a dia vai percebendo. Então, eu digo assim, quando a gente conversa, muitas pessoas, mas é paga, tem que gastar, Você vai numa igreja, você não paga para batizar um filho seu? Você vai fazer um sepultamento, você não paga até para receber uma extrema-unção, para receber um... Então, gente, desde que nós estamos no mundo, nós somos vítimas dessa como é que eu vou lhe explicar? Dessa política. Nós hoje somos usados como moeda de troca. Infelizmente, muitas pessoas perguntam e dizem, se tem que pagar, eu não quero. Se tem que fazer assim, eu não quero. Mas se pararem para abrir a mente e o pensamento, vocês vão ver que em todos os lugares que se cultua, que se pratica um certo tipo de religião, é mantido por um tipo de pessoas, ou que seja uma ONG, que seja uma sociedade beneficente, alguém mantém alguma instituição para ela se manter de pé. Tá? A ONG, por exemplo, recebe dinheiro do governo para manter uma atividade social ativa. E assim são todos os segmentos da nossa vida. Você trabalha como moeda de troca para sustentar sua família. Todos têm o seu ganho para se manter. Aí quando chega na parte religiosa, por que acharem que tudo tem que cair do céu? A sua fé é impagável, a minha fé é impagável. Quem é responsável, quem ama e pratica a sua fé,
não vê essa parte financeira. Ela flui automaticamente, porque as pessoas que têm consciência sabem que a luz que está iluminando um momento como esse é paga. Eu não ganho nada, ninguém ganha nada do céu. Nós trabalhamos para isso. A minha humilde pessoa, recebi o encargo de trazer a palavra do meu sacerdócio até vocês. Então, o que eu faço? Eu hoje estou aqui, já há alguns outros programas, estou aqui trazendo o humilde conhecimento, a minha, pode ser até primária, né, conhecimento, mas para o orixá, o conhecimento nos livros não quer dizer muita coisa se você não absorver o que você acabou de ler, desde que você não se distancie da sua origem, tá? Desde que você não se distancie da sua humildade, do seu conhecimento. Hoje nós vemos muitas pessoas sábias e cultas se dizendo cultas, e eu acredito que sim, menosprezando os que menos sabem e ridicularizando as pessoas de menos conhecimento. Mas eu penso diferente. Eu acho que a minha cultura, a sua cultura, a cultura de cada um vem do berço. Vem desde o nascimento com o teu ori bem orientado, um ori bom, né? Como costumam dizer, eu costumo também. Ela vem daí. E o que nos faz, muitas das vezes, pessoas arrogantes e prepotentes, é esse excesso de cultura e conhecimento que para mim e para muitos sacerdotes nada mais é do que a pessoa se engrandecer e tomar por vaidade o que ela aprendeu e fazer com que os outros entendam e concordem com tudo que ela vê e procura em todos os livros. Eu mesma já conheço bastante pessoas, bastante babás, sacerdotes religiosos, que eles mesmos dizem, nós temos candomblé, nós temos vários segmentos de Jexá, Oió, então nós temos bastante segmentos religiosos dentro do nosso panteão africano, né? A nossa africanidade é global, ela é um todo, ela veio lá da África, né? Então a nossa cultura é sim africana, que veio para o Brasil e ela foi adequada a muitas coisas. Então não adianta você vir para um terreiro, montar um terreiro aqui no Rio Grande do Sul e dizer, você tem que ter uma folha tal que só tem na África. Você tem que pegar uma semente que só tem na África. Então isso tudo foi amoldado, foi adequado, e se não fosse a nossa fé e acreditar que as coisas dariam certo, nós não teríamos templos religiosos mais, porque nós estamos apenas seguindo a nossa ancestralidade, e o nosso orixá é um só, para todos. A minha mãe Oxum é a mesma Oxum que cultuam lá na Nigéria, de forma diferente, né? Que cultuam em outros lugares de forma, mas Oxum é Oxum, Iemanjá é Iemanjá, Bará é Bará, é sempre o mesmo orixá, é o mesmo ancestral, mas são várias as formas que cultuamos. São várias as maneiras. É claro que eu, sabendo como cultuo o meu, eu vou querer passar para você o que eu acho que é correto, como eu fui, como eu aprendi, né? Eu tenho a minha mãe, que foi uma Yaorixá, eu tenho a minha bagagem, eu tenho um berço. Todos nós temos berço. Só que muitas pessoas dizem ter, mas a gente não conhece, né? Eu tenho, eu faço, eu sou, mas onde está a fonte? As pessoas às vezes não mostram. Minha mãe, falecida, né? Mãe Kátia, né? De Oxalá de Orumilaia, faleceu e eu fiquei herdando o legado dela, por ordens dela. E às vezes falhamos realmente quando passamos por cima de certas coisas que a gente não se dá conta. Eu mesma já busquei conhecimentos com outras pessoas, busquei conhecimentos me aprimorando, né? É como você está numa faculdade, numa escola da vida. Se você estacionar onde você está, você não vai para frente. Mas cabe a você dizer o que você quer para sua casa, o que você quer para o seu templo, o que tá bom, o que não tá, porque não precisam temer a sua forma de
agir com o seu orixá. Ele, mais do que ninguém, sabe as suas intenções, ele mais do que ninguém sabe do seu coração, da sua intenção. Portanto, então eu digo, eu errei aqui, por que que lá é diferente, por que que o outro babá me ensina de um jeito e o outro vem de outro. Então eu, mãe Heloísa, também aprendi que se você siga o que você achar que está bom para a sua casa, siga os seus fundamentos. E fundamento não se modifica. Fundamento não é uma receita de bolo que você vem hoje, bota uma pimenta, ou bota um sal a mais, um açúcar a mais. O fundamento é uma raiz muito profunda que ela vem lá dos áureos, desde o nosso nascimento, e vem se passando de pai para filho, de filho para avô, de avô para neto, e essa família tem que ser conhecida sim. Eu preciso conhecer a minha mãe de santo, eu preciso conhecer o meu avô de santo, para essa família dizer, eu conheço o meu avô, meu tataravô, e assim formarmos uma história. Eu estou construindo a minha história, brevemente vou colocar para vocês. Porque é muito vago você chegar numa casa e eu dizer, eu sou a mãe Heloísa, tá, mas e a senhora vem da onde? Eu venho da raiz de tal, né? Muitos chamam bacia, mas não concordo, mas que seja, né? Eu vim assim, cada terreiro tem a sua história e cada história tem que ser respeitada, né? Não é bom, eu reconheço até por mim, você ficar pegando aqui, pegando ali. Não é bom você ficar pegando coisas de lugar em lugar, né? Você estuda, você faz uma filtragem um pouco, né? Porque o estudo é tudo, mas nem tudo está no estudo, né? Os fundamentos você não tem nos livros. Isso é uma coisa, a sua raiz não está nos livros. A sua ancestralidade não está nos livros. O seu conhecimento, aquele que eu digo primário, aquele primórdio, o início, a essência, está nos terreiros, debaixo dos olhares dos nossos orixás, nos nossos segredos, das nossas feituras, da nossa humildade, do nosso contato humanístico com os nossos filhos de religião, nossos irmãos, nossos colegas. E não devemos impor nunca a nossa verdade aos outros. Ela pode ser dita, mas ela não precisa ser acatada. E ser dita quando for assim, como eu estou falando para vocês. Vocês querem acreditar? Acredite. Nós temos o livre-arbítrio de olhar, ouvir quem nós quisermos e dar o devido crédito e valor para quem nós quisermos. Então, é isso que nos torna verdadeiros e bons sacerdotes. Quando nós respeitamos, não é o nosso só babá, e sim a nossa ancestralidade, o que vem antes. Hoje nós somos meros representantes, com a grande responsabilidade de trazermos a parte que eu julgo que é a correta, a feitura. E eu digo para vocês, não se preocupem, como um dia eu me preocupei, será que eu estou certa? Não pode ter dúvidas. A gente não pode ter dúvidas. Se você fechou com o seu orixá, com a sua casa, você não tem o porquê ter dúvidas. É muito bom ouvir palestras, eu dou palestras, eu vou até São Paulo, eu vou a Brasília, eu vou a Caxias, Bento Gonçalves, Porto Alegre, e eu levo a minha humildade junto do meu ser. O que eu falo, o que eu sei, e é o que eu gostaria que as pessoas ouvissem de uma maneira muito, talvez, chula, para as pessoas que leem, né? Pessoas que gostam de falar o vocabulário iorubá, que gostam de glamourar, enfeitar. Eu digo para vocês, o que me enfeita, o que me faz ser o que eu sou, é ser uma sacerdote séria, responsável e humilde. Eu leio, aqui eu até trouxe para vocês um dicionário que eu faço uso sim, até por conta dos meus colegas, que muitas vezes conversam comigo em Iorubá,
porque eles tiveram a vontade, a disponibilidade e se sentiram motivados a conhecer a língua iorubá, que também é uma língua moderna, né? Que ela não era iorubá, ela tinha outro nome antes dessa. Então, eu procuro ler para muitas das vezes interpretar o que eles ficam falando nas redes sociais, né? Então, é só para mim crescer junto com os meus irmãos, os meus amigos. E esse dicionário é uma ferramenta muito importante para nós nos dias de hoje, porque antigamente ela não existia, tá? Esse dicionário, se existia, né, não era de tanto uso e manuseio como hoje está sendo. Mas eu respeito, como eu sempre digo, né? Eu respeito quem gosta de se comunicar, mas eu digo, olha, muitas vezes tem muitos sacerdotes, muitos bons sacerdotes, muitos babás e iás, babalorixá, enfim, que ouvem muitas coisas nas redes sociais e não entendem nada. Não é dizer, vai ler, vai aprender. Não é assim. Existe uma preocupação única de cada ser humano que para eles talvez não seja o bordado que eles precisem para se mostrarem mais sábio ou menos sábio do que aquele sacerdote velhinho que já está com 90 e poucos anos e que resiste ao uso de um dicionário, que resiste a falar iorubá, que resiste, são conservadores. Mas eu digo, contudo, esse conhecimento e essa sabedoria, nós nunca devemos perder a soberba, menosprezando aqueles que querem se manter talvez para as vistas dos outros, na ignorância, mas a essência é a mesma. É fundamental a humildade de dizermos muitas das vezes quando não sabemos de alguma coisa, porque eu digo assim, cada dia sou mais rica. Quando eu abro uma rede social e descubro que alguma coisa é assim, quando outra coisa é assado, dentro do nosso segmento religioso, é bonito, é bom, mas eu filtro. Se eu quero, eu aproveito. Mas ninguém passa receita dentro de uma rede social. Ninguém passa. Muitas vezes você é motivo de chacota de um e de outro, brincam muito de soberba, né? De menosprezar os que sabem menos, acham que sabem mais, mas eu pergunto para todos. Nem todos têm a mesma coisa e o mesmo axé. Isso é que importa na nossa religião, é você ter um bom axé para poder distribuir, para poder levar adiante a palavra dos nossos ancestrais, dos nossos ricos e grandes pais, que são os nossos orixás. Portanto, amigos, eu digo assim, vamos ler, sim, vamos conhecer, sim, vamos aprender, sim, porque hoje, se você não se aprimorar, você tá atrás, né? Então, hoje existe uma corrida de conhecimentos, né? Cada um quer mostrar mais conhecimento que o outro. Muitas vezes vi brigas acirradas de colegas meus discutindo fundamento e aí daqui a pouco já pede desculpa que cada casa é uma casa. Então a gente vê em todos os âmbitos, né? Tanto na nossa religião, na dos outros, existe essa discussão que de certa forma é saudável, é prazerosa. Mas eu fico pensando assim hoje, né? Onde foi que se perdeu aquela humildade que é sentida de dentro e não da boca para fora? Muitos batem no peito dizendo que são isso, que são aquilo, mas as atitudes não provam. Então é uma coisa que eu digo, tá bonito falar em humildade, tá bonito falar em axé, tá muito bonito, mas vamos viver, não vamos ser técnicos, e sim botar em prática e com sabedoria e seriedade quando estamos mexendo e movimentando vidas humanas, não é, pessoal? Então isso é que eu acho muito importante. A vida do outro tem que ser respeitada, tem que ser na amplitude, humildemente posta para elevação e não seja um alvo de chacota, de gracinha, de deboche. O verdadeiro orixá, o verdadeiro sacerdote, ele mantém a postura e muitas vezes ele precisa saber calar
para o silêncio falar bem mais forte do que a rede social fica fazendo, às vezes, assim, é uma afronta não para o ser humano, e sim para o próprio orixá, quando se despem da humildade e querem mostrar um desfile de sabedoria que muitas das vezes não vai levar muita coisa. Primeiro lugar, nosso orixá. Segundo lugar, nosso orixá. Terceiro lugar é o nosso orixá. Eu espero que hoje a minha conversa foi muito inspiradora, fluiu assim talvez de alguns sentimentos que me envolvo, né? Que posso me encontrar dentro de algum desses conceitos que eu coloquei, mas que é muito importante para que todos os amigos saibam que aqui, quando precisarem, tá muito feio até dizer eu sou humilde. Eu acho que a pessoa que é humilde não fica se rotulando a todo momento. A pessoa que é humilde, o orixá, o sacerdote que é humilde, bate cabeça, pede misericórdia, não denigre e não faz fofoca, ele se cala e ele deixa que o orixá faça a parte deles e nós façamos a nossa introspecção e o nosso reconhecimento, nosso alinhamento continue sempre sendo com o orixá. As técnicas a gente deixa realmente para outros tipos de pessoas que gostam de colocar os estudos como uma técnica. Eu não faço parte dessa técnica, dessas pessoas técnicas. Eu faço parte, sinceramente, do grupo e da gama de pessoas que se ajoelha, bate cabeça, ensina a amar, que ensina a respeitar e faço de tudo para que eles sintam, na verdade, dentro da sua essência, o que é ter o axé de um orixá dentro do peito, que ele é carregado no dia a dia, nas nossas atitudes. Um bom sacerdote não faz fofoca, um bom sacerdote não denigre a imagem de ninguém, de nenhum semelhante. Um bom sacerdote ajuda, ampara, orienta, dá a mão e a gente sempre torce que sempre seja do bom e do melhor para aquela pessoa que muitas das vezes saem das nossas vidas porque já conquistaram, já conseguiram, mas eu digo para vocês, a vida é assim mesmo. Nós vivemos de buscas, de conquistas e agradecimentos também. Então, hoje o meu programa foi dedicado a todos que estão me ouvindo com um apelo muito grande dessa mãe, dessa Ialorixá que está lhe falando, que vocês pensem bastante antes de falar, que vocês sempre escutem a voz do coração de vocês e que vocês sejam os únicos julgadores, mas que esses julgamentos sejam imparciais, sejam só a voz do coração e da verdade de cada um. E o respeito se mantenha sempre com o tópico maior. Meus respeitos a todos vocês que estão me assistindo e muito obrigada por terem deixado eu entrar dentro das suas casas e gastarem um pouquinho do tempo de vocês, mas eu tenho certeza que muita coisa pode ser aproveitada desse nosso diálogo e me desculpem assim um pouco primária ainda, né, no abordar certos assuntos, porque eu não sou técnica, então eu não tenho as palavras talvez adequadas, mas quem está falando de coração e está falando assim as verdades que eu acredito que não estou ferindo ninguém, né? E sim só acordando nossos corações para as coisas que a gente realmente quer para nós. Um abraço, um axé, que a Mãe Oxum abençoe a todos e quando precisarem, a minha casa, o meu terreiro está sempre à disposição para virem conhecer, para virem buscar um aconselhamento religioso, uma palavra que ela sempre ficará guardada 7 chaves aqui dentro do meu terreiro, com um sigilo absoluto, porque, como eu digo, nós somos sacerdotes, temos o comprometimento com a verdade e com o segredo de cada um. Então, me despeço de vocês e até a próxima, se os grandes orixás assim quiserem.